eu vi que vocês convidaram as pessoas mais experientes sobre o assunto. Eu não entendi muito bem porque vocês me deram as complicações do implante. Eu não entendi essa aula. Não sei se foi alguma mensagem subliminar para mim, mas tudo bem. Bom, pessoal, vamos começar dando alguns conceitos para que vocês possam entender como é que a gente vai abordar o assunto. Nós classificamos como a classificação é até 6 semanas, como precoces ou tardias. Acima desse período, você chama de complicações tardias. Só lembro que esse é uma maneira de classificação apenas didática, porque você pode encontrar essas complicações fora desse prazo. E um outro assunto que eu acho importante é que vocês saibam que nem sempre é necessária uma intervenção para você ter uma resolução do assunto. Às vezes a resolução espontânea se faz presente. Bom, qual a importância do tema? Já nós iniciamos falando que a taxa de complicação global é em torno de 7%. Esse trabalho especificamente, ele fez uma variação muito grande das idades. Nós vamos mais para frente estratificar isso. Nesse trabalho, excepcionalmente, o deslocamento de eletrodo do ventrículo direito foi maior que, do ventrículo foi maior que do átrio, ok? E as taxas de infecção e de perfuração são pequenas, mas são de importante para que a gente saiba os riscos disso. E pneumotórax nesse trabalho foi um pouco maior do que os dados da literatura, provavelmente porque ele acredita que fez exclusivamente abordagem subclávia. Bom, então, um grupo de pacientes com 75 anos, através de uma meta-análise desses 3 trabalhos, descobriu-se que foi incluído deslocamento de eletrodo ou perda da captura, perfuração miocárdica, pneumotórax, hematoma, e descobriu-se que pacientes acima de 75 anos apresentam um risco aumentado para essas complicações, mas tem o menor risco de fratura do eletrodo. Aqui é um outro trabalho, um pouco diferente do que nós estamos acostumados, que é um trabalho de Hamburgo. E esse aqui foi feito por patologistas, que durante a necrópsia, para avaliação se houve realmente causa e efeito na morte do paciente, se houve alguma negligência dos colegas médicos. E o que eles descobriram? Que não houve violação da prática. Esse trabalho também mostrou como é difícil você avaliar isso, porque foi necessário não só o anatopatológico, avaliando posicionamento de eletrodo, anatomia, principalmente os dispositivos sendo avaliados, percebeu-se a necessidade de os profissionais opinarem sobre o assunto. E foi dito que não houve imperícia e que, mesmo assim, às vezes, quando existe essa causa e efeito, às vezes as pessoas não entendem muito bem e acabam atribuindo isso a uma prática. Muito bem, esse também é um outro trabalho, muito óbvio, aqui já foi falado aqui para o Carlos, que quanto mais você faz, menos chance de complicação. Quanto mais você faz, a sua desenvoltura é melhor. Você tem resultados melhores de cirurgia, você tem menos tempo cirúrgico, menos tempo de exposição à radiologia. Mas esse trabalho serviu para mostrar que não só você tem complicações precoces diminuídas, mas também as suas complicações tardias, como falhas técnicas, também diminuem. E o importante desse trabalho foi mostrar o quê? Que centros que têm anualmente um número de cirurgias baixas, abaixo de 50%, é significante, estatisticamente, a maior risco para as complicações. Então aqui já tem alguma dica para vocês. Tentar-se sempre fazer ou associar-se com outros colegas, estar sempre operando continuamente, pelo menos tentando atingir o maior de 50 cirurgias por ano. Só para elucidar, deslocamento de eletrodo atrial e ventricular, vocês vejam como a curva é praticamente exponencial. E observem como ela cai com muita importância se você sai de 50 implantes ano para cerca de 50, 60, 90 implantes ano. Bom, com relação às complicações, já foram explicadas que são divididas em precoces e tardias. Eu fiz essa pequena avaliação colorida para que vocês percebam que nem sempre uma punção arterial é uma complicação grande. E situações de perfuração cardíaca podem ser muito importantes e você tem que ter uma ação muito rápida. Com relação também às tardias, tem alguns assuntos que nós não vamos abordar,
que já foram abordados, como infecção do sistema. A próxima aula vai ser sobre eletrodos, então esses assuntos nós vamos deixar para uma segunda oportunidade. Muito bem, então a nossa situação de evitar complicações já começa na punção. Tem que conhecer muito bem a anatomia daquilo que você está penetrando. Então, quando você vai fazer uma punção, tem que saber quais são as possíveis lesões que você pode fazer. Bom, vamos começar falando de pneumotórax, que esse trabalho, que é um trabalho americano, onde um banco de dados americano, nesse período, conseguiu esse número enorme de implantes e viu que existe uma taxa entre 1,3% a 1,6% de pneumotórax. E essa taxa também foi responsável por uma mortalidade estatisticamente maior em pacientes que tiveram pneumotórax. E quais são os fatores importantes? Aqui foram dados como idade acima de 80 anos, sexo feminino, raça caucasiana, doença pulmonar e o dispositivo dupla câmara. Esse slide está aqui só para mostrar o seguinte: às vezes você tem clinicamente a possibilidade de um pneumotórax, mas você não consegue elucidar o diagnóstico através de um raio-x simples. Então, às vezes tem que lançar a mão de tomografia, porque esse pneumotórax às vezes está posterior ou enclausurado e você não conseguiu fazer o diagnóstico adequadamente. Bom, com relação a hemopericardio e tamponamento, esse trabalho japonês é muito interessante. Ele pegou e sequencialmente fez o ecocardiograma antes do implante, depois do implante, para ver se houve ou não perfuração. E ele viu que existe um número grande de derrame pericárdico, cerca de 10%, mas que raramente esses derrames requerem alguma terapia, mesmo que esteja presente. Então não é incomum alguns colegas logo depois de fazer um eco falar: olha, perfurou, tem que abordar. Não, você pode encontrar isso e a resolução é espontânea. Pode ter um pouco de pericardite, algumas coisas da situação, mas não necessariamente você deve abordar cirurgicamente. Aqui também é só para lembrar vocês que às vezes você tem um raio-x que já começa a mostrar uma mudança da posição do eletrodo. Você consegue então algumas informações com o ecocardiograma, mas se você quer informações mais importantes como o posicionamento do eletrodo e todo o seu trajeto, a tomografia é superior para esse fim. Então você tem uma precisão e uma sensibilidade maior para esse tipo de diagnóstico. Muito bem. E quais foram os fatores preditores para o desenvolvimento da perfuração? Idade avançada, sexo feminino, posicionamento apical do VD, isso já foi discutido, que deve se evitar por outras razões, e uso de esteroides. Mas o importante é que vocês saibam que a apresentação tem uma grande variação, mas que a dor torácica é um sintoma muito frequente relatado e que só a normalidade do parâmetro não é o suficiente para se fazer o diagnóstico. Eu queria mostrar esse caso especificamente porque aqui tem uma coisa interessante. Eu queria que vocês, uma dica aí para quem está começando, preste atenção nesse eletrodo e eu queria que vocês vissem aqui a redundância do eletrodo apoiado na parede diafragmática. Então o movimento cardíaco força esse eletrodo contra a parede do coração. Então vocês vão ver aqui quando vocês comparam que ele penetra na cavidade, né? E aqui mais facilmente vocês veem que ele já está numa posição junto à parede. Naturalmente, que vocês percebem então a perfuração da parede miocárdica, a perfuração do pericárdio, da pleura, chegando até a parede torácica. Aí as condutas você pode ter duas situações, conservadoras ou às vezes necessidade de cirurgia. Embora seja uma complicação potencialmente fatal, ela é rara. E você tem alguns dados importantes que só a remoção cirúrgica do eletrodo é suficiente, só a remoção por tração manual do eletrodo é suficiente sem precisar de intervenção cirúrgica. Mas quando você faz essa extração percutânea, você tem que gerenciar para que seja eficaz e seja segura. Bom, esse slide está aqui só para falar o seguinte: existem alguns eletrodos que têm uma ponta rígida e que provavelmente você vai ver na sua de fixação, se você fizer muita força na penetração dele junto à parede muscular, acaba acontecendo mais ou menos isso aqui. Ele acaba perfurando.
Coincidentemente, os casos mostrados são de um produto disponível no nosso meio que você tem que ter muito cuidado para implantar esse tipo de eletrodo. Lesões vasculares também, esse aqui é um caso raro de fístula arteriovenosa, mas nós temos outras situações como ruptura do vaso venoso. Aqui, por exemplo, é a cava, onde através de uma venografia, juntamente com uma tomografia, elucidou-se então a ruptura da via cava. Esse caso especificamente foi de tratamento conservador, mas não é invariável a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Muito bem, agora falando um pouco da lesão de válvulas, nós vamos falar um pouco da lesão da tricúspide. Tá? Os mecanismos que você pode causar lesão na tricúspide com insuficiência tricúspide é perfuração, lesão do músculo papilar, enclausuramento. Enclausuramento é quando você apoia o eletrodo sobre a válvula e não permite o fechamento adequado dela, ou fibrose. Uma outra situação é a disfunção cardíaca através da ventilação do VD, que já foi abordado aqui pelo Dr. Antônio Vitor. Lógico que as lesões valvulares tricúspide, grande parte delas são de abordagem cirúrgica, só a extração não é o suficiente, isso quando o paciente é muito sintomático. E aqui é um caso onde houve necessidade, então, por ruptura da musculatura. E aqui você teve, então, que implantar um epicárdico. Já passando então para as situações de insuficiência tricúspide por sincronismo ventricular, isso é uma complicação tardia e aqui já foi abordado que o tratamento então é um upgrade para um ressincronizador. O Dr. Antônio Vitor apresentou esse estudo já para nós, não vou ser redundante, mas lembrando que estimulação acima de 40% desse estudo David mostrou a piora da insuficiência cardíaca ou mesmo aparecimento dela e mais ainda, que esses pacientes têm um maior número de internações. Então, no desincronismo, o acompanhamento ambulatorial é fundamental, observando a porcentagem de estimulação do ventrículo direito, a largura do QRS, evitando sempre na ponta do ventrículo direito. Bom, com relação ao deslocamento do eletrodo, um outro assunto que nós abordamos de complicação, às vezes você encontra só um microdeslocamento. Nem sempre é necessária a intervenção. Os deslocamentos são precoces, na sua maioria, e geralmente também atriais. Essa incidência é a incidência mais observada com relação aos marcapassos. Aqui é uma situação especial de deslocamento de eletrodo, já conhecido dos senhores, que é assim da roldana, né? E existe uma outra situação no mecanismo não muito bem estabelecido, que mesmo sem mudança da posicionamento da fonte, esse eletrodo acaba enrolando sobre si mesmo, ok? Uma outra situação é quando você tem um pneumotórax, esse eletrodo aparentemente se desloca, mas na verdade é a pressão causada aqui, levando então toda essa estrutura do mediastino e tracionando o eletrodo. Como eu falei, existe uma situação de o eletrodo enrola sobre si mesmo, né? E aqui, infelizmente, essa situação, a necessidade, então, de você trazer cirurgicamente essa abordagem. Com relação aos hematomas, bom, isso é muito importante. Existem vários tipos de hematoma. Então, um hematoma pequeno, um hematoma que não está causando grandes alterações, não causa muito incômodo, né? Mas você tem que avaliar a dimensão, como está evoluindo esse hematoma, quais as medicações o paciente está tomando, o risco de infecção e o incômodo que o paciente está tendo. Então, as abordagens com relação ao hematoma deve ser muito bem avaliada. Pequenos hematomas não há necessidade. E sim, deve-se ver a necessidade então de uma drenagem. Bom, erros da conexão do gerador, parece que isso nunca acontece, né? Mas não é bem assim. Aqui é um caso que a gente encontra, onde foi trocado os canais atriais e ventriculares, uma desatenção. Quando você muda isso, os sintomas do paciente melhoram e mais do que isso, você tem as medidas então adequadas. Aconteceu há algum tempo atrás, existia um aparelho onde você colocava o eletrodo de choque, né, é um CDI, e esse anel e a ponta do eletrodo não se encaixava, ou depois de algum tempo, através do efeito pistão de uma bolsa de ar, afastava. Isso foi necessário, então, ter muita atenção a esse caso e fazer, então, antes de você colocar, drenar esse ar.
Bom, o síndrome do marca-passo já foi explicado para os senhores, né? Então uma situação mais tardia, mas que você tem que estar atento, muito comum em marca-passos unicamerais, é desconhecimento dos senhores dos sintomas dos pacientes por causa de baixo débito cardíaco. É uma consideração que, embora não deixe na complicação, é a atenção quando vocês vão fazer, então, o chamado upgrade, o implante de um novo eletrodo. Ter muito cuidado com isso, porque não é infrequente vocês terem complicações, principalmente o pessoal mais jovem, que tem muita intenção de fazer um procedimento um pouco mais, diríamos, agressivo, tomar cuidado às vezes com o resultado. Então eu vou concluir de maneira rápida que as taxas de complicações não são desprezíveis. Por isso, se você quer ter um bom resultado, você tem que estar atento a essa possibilidade com diagnóstico precoce. Mulheres, baixo peso, doenças pulmonares, uso de corticoides, antiagregantes, punção da veia subclávica, implante de tubacama e pacientes idosos, tá, estão mais suscetíveis às complicações. E evitar sempre o posicionamento na ponta de VD. As atualizações para o sistema mais complexo, com o novo implante de eletrodo, deve ser sempre muito bem avaliado. Deve-se avaliar a real necessidade de intervenção frente a uma complicação, então você pode ter ou não a necessidade de uma intervenção cirúrgica, e o acompanhamento ambulatorial é fundamental para prevenir complicações tardias. Bom, então, se eu puder dar uma última mensagem para os que estão se formando, é muito importante você trabalhar no serviço, que você tenha recursos para ter outros profissionais trabalhando com vocês, ecocardiografistas, cirurgiões, cirurgiões torácicos, cirurgiões cardíacos. E mais do que isso, a associação, às vezes, de colegas vai permitir que vocês façam um número maior de implantes por ano para que vocês tenham maior experiência. Muito obrigado.